Fala, meu frango e minha franga! Tudo beleza? Bom, vamos falar sobre um assunto hoje muito polêmico: esteroides anabolizantes. Bom, o grande problema dos esteroides é que eles realmente funcionam. Isso pode ser irresponsável da minha parte de dizer, mas se vamos falar sobre a epidemia de esteroides, precisamos fazer isso honestamente. Meu nome é Pedro Luiz e sejam muito bem-vindos ao canal Mente, Corpo e Músculos. Os esteroides constroem músculos muito mais rápido do que algo como creatina, por exemplo. Não há comparação. Se você começasse a tomar 5 gramas de creatina todos os dias por um ano inteiro, ganharia cerca de 2 libras de peso de músculo extra. Se você começasse a tomar esteroides em uma dose normal de fisiculturismo, provavelmente você teria ali cerca de 20 libras de músculo extra nesse ano. Mas isso pode ser mais, dependendo da sua genética e do quanto você toma e como você toma. Níveis naturais de testosterona costumam ser entre cerca de 300 a 1000 nanogramas. Esse é o fisiculturista Chase Irons, o fisiculturista aprimorado, mais honesto do mundo. Ele abertamente diz que usa esteroides. Então, ele fez exames recentemente de sangue. E onde você acha que os níveis de testosterona dele estão? Talvez o dobro? O triplo desses? Não. Os níveis dele nem estão literalmente. Os níveis dele nem estão nas tabelas. O teste atinge o máximo em 10.000 nanogramas por decilitro. E a testosterona dele estava mais alta do que isso. Ele admite abertamente tomar muitos anabolizantes. E isso mostra o quão grande a diferença é entre natural e não natural. O quão grande essa diferença pode ser. Mais pessoas estão tomando mais esteroides agora do que antes. Mas por quê? Bom, eu acho que é porque mais influenciadores de fitness estão sendo abertos sobre o uso de anabolizantes. Em teoria, essa honestidade é uma coisa boa, pois qualquer pessoa assistindo seria capaz de ajustar suas próprias expectativas para os seus objetivos. Se são naturais e sabem que o seu influenciador fitness favorito não é, eles podem baixar os seus próprios padrões e dizer, ok, agora, sei que esse resultado não é alcançável para mim, pois sou natural. Mas isso acabou tendo um efeito contrário, meus frangos e minhas frangas. Muitas pessoas não baixaram suas expectativas, apenas começaram a tomar esteroides. Então, o maior problema é que muitos influenciadores fitness não apenas, pelo menos parcialmente, não são tão transparentes. Eles dizem que estão tomando esteroides e mostram seus ganhos, mas raramente, se é que alguma vez, mostram as coisas ruins. Então, a única conclusão lógica é que os esteroides são incríveis, que eles te deixam aesthetics, mas isso é enganoso. Para ajudar você a entender exatamente o que acontece com o seu corpo quando você toma esteroides, vamos injetar juntos e ver o que acontece a seguir. De bom e de ruim. Este é o enantato de testosterona, uma das formas mais comuns de esteroides que as pessoas tomam. É basicamente uma molécula de testosterona com um grupo carboxila anexado e dissolvido em óleo vegetal para que você possa injetá-lo. Também há algum tipo de composto aromático como benzoato de benzila aqui, que impede o crescimento bacteriano e ajuda a testosterona a se dissolver melhor. Quando você injeta a agulha no seu músculo, uma bolha de óleo é espremida entre as fibras musculares individuais, que se espalham e formam essa forma alongada. As moléculas de testosterona, então, lentamente fazem o seu caminho para a corrente sanguínea ao longo de várias horas. Lá, enzimas chamadas de esterases removem o grupo de carboxila, e então a testosterona é transportada por moléculas chamadas proteínas ligantes até o músculo, onde entra em uma célula muscular. Agora, o seu trabalho é fazer essa célula muscular se tornar maior. E se fosse só isso que esteroides fizessem, bom, seria ótimo, e eu tomaria também. Mas há muito mais do que isso acontecendo. Por exemplo, o seu coraçãozinho, também é um músculo. Então, é claro que a mesma coisa acontece lá dentro. A testosterona entra em suas células cardíacas e diz ao seu DNA para deixar o seu coração maior. Ter um coração grande parece uma coisa boa, mas realmente não é. Quando o seu coração cresce, especialmente em uma parte chamada ventríloco esquerdo, o volume extra realmente torna mais difícil para o seu coração se contrair e relaxar. Isso significa que o seu coração não será capaz de bombear o sangue da forma mais eficaz, o que aumenta o risco de insuficiência cardíaca.
Sendo bem honesto, meus frangos e minhas frangas, eu não sou um oficial de saúde e não tô aqui para te proibir de usar. Você pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo, e eu não tenho problema algum com as pessoas que usam esteroides, mas que as pessoas pelo menos estejam cientes exatamente do que estão fazendo e do efeito completo que isso tem, de bom e de ruim. Por exemplo, poucas pessoas percebem que os esteroides também afetam o cérebro. Para explicar isso, eu peguei o trecho de uma explicação do Dr. Mike Heikel. Nessa explicação, ele denota que os esteroides podem causar em muitas pessoas níveis muito altos de ansiedade. Isso depende da dose e também do composto. Coisas como trembolona causam muito mais ansiedade do que outros compostos mais leves, como o primo, por exemplo. Outro efeito colateral psicológico: alguns tipos de inteligência se degradam ao longo do tempo com o uso de esteroides. Isso foi testado em pessoas que atualmente usam esteroides e pessoas que usaram esteroides. A maioria das pessoas desconhece totalmente que os esteroides têm um potencial de redução no seu QI. E como o QI ou a inteligência é uma qualidade global que você quer manter o máximo possível, é uma coisa realmente séria para se negociar em relação ao uso de esteroides, não apenas no ganho de massa muscular. Isso se alinha com a ciência. Um estudo de 2021 fez varreduras de ressonância magnética 3D nos cérebros de 200 halterofilistas. Cerca de metade deles eram naturais e a outra metade eram os aprimorados, os juicers, os juicy lovers. As varreduras revelaram que os levantadores que tomaram esteroides tinham uma lacuna de idade cerebral significativamente maior. Isso significa que, quando olharam para os cérebros naturais, a idade cerebral correspondia à idade real deles. Mas os cérebros dos levantadores aprimorados pareciam muito mais velhos do que o que deveriam, para a idade deles. Seus cérebros estavam envelhecendo muito mais rápido do que o que deveriam. E a psicologia dos esteroides é fascinante. A maioria das pessoas toma esteroides porque quer parecer maior e se sentir melhor com a aparência. Eu entendo e não julgo, eu também quero parecer maior e me sentir melhor. E os esteroides farão você parecer maior. Mas também podem não ajudar você a se sentir melhor com a sua aparência. Eles podem realmente piorar a sua dismorfia corporal. Isso porque muitas pessoas pensam que se começarem a usar anabolizantes, vão parecer como querem. Mas só porque você toma esteroides não significa que você vai parecer como quer. E então, quando você eventualmente parar, perderá rapidamente uma boa parte do tamanho que você ganhou durante o uso e você se sentirá menor do que nunca. Nesse ponto, torna-se quase impossível não voltar a tomar esteroides. O ciclo continua. Então, isso não seria um problema se os esteroides não impactassem praticamente todos os outros sistemas do corpo, mas eles impactam. Depois que você injeta, parte dessa testosterona é convertida em um hormônio chamado DHT, dihidrotestosterona, que faz com que os folículos capilares encolham um pouco mais rápido. E isso é o porquê de muitos fisiculturistas serem carecas aos 20 anos. Parte dessa testosterona também é convertida em estrogênio, o que pode aumentar a formação de tecido mamário nos homens, levando a mamilos macios e inchados, também conhecidos como ginecomastia. A forma mais confiável de se livrar da ginecomastia é a cirurgia. E, enquanto a maioria das pessoas toma outros medicamentos para evitar a conversão em estrogênio, quase todos os fisiculturistas que você conhece tiveram que lidar com ginecomastia em algum momento. Injetar testosterona também faz com que os seus testículos saibam que há uma testosterona maior do que o suficiente. Então, eles encolhem cerca de metade do tamanho usual. O encolhimento rapidamente desativa a capacidade natural do seu corpo de produzir uma própria testosterona, o que é por isso que muitas pessoas precisarão injetar testosterona pelo resto da sua vida. Os esteroides também fazem com que as glândulas sebáceas da sua pele cresçam, o que faz superproduzir uma substância oleosa e pegajosa, chamada sebo. O sebo hidrata e protege a pele em quantidades normais, mas causa acne quando é superproduzido. Os usuários de esteroides tentam combater isso com outros medicamentos para tratamento da acne. E lá vem mais efeitos colaterais. Bom, um dos outros grandes problemas é que os esteroides anabolizantes são principalmente obtidos, pelo menos nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, através de laboratórios clandestinos. Alguns dos anabolizantes que você obtém são quase de qualidade farmacêutica. Então, esses entram suaves como manteiga, nunca fazem nada e você não precisa se preocupar com eles.
Outros deles são meio desleixados, né? São de laboratórios clandestinos, underground. No processo de fabricação deles, eles usam solventes para purificar os esteroides, basicamente livrando-se de bactérias e coisas ruins. E alguns dos solventes mais comuns que os laboratórios clandestinos usam são propilenoglicol e benzoato de benzila. Algumas pessoas são mais reativas a esses solventes, então estes podem causar abscessos ou febres e outras coisas. Para evitar isso, usem álcool benzílico. Sim, a maioria dos produtos farmacêuticos tem muito menos benzoato de benzila do que os laboratórios clandestinos usam. Então, essas substâncias são mais confiáveis. Falem com pessoas, meus frangos e minhas frangas, e façam suas pesquisas. Eu, pessoalmente, já usei esteroides por curtos períodos. Tive ganhos, não sofri colaterais, porém, não estava e nem estou livre de chances de ter sérios problemas. E nem vocês. Eu não estou tentando impedir ninguém de tomar um juice, de tomar uma bombinha, de tomar um esteroide anabolizante. Eu estou apenas tentando dar a você a imagem completa para que você possa tomar uma decisão informada. Se você já está em um ciclo ou está pensando em começar, fique seguro, obtenha os seus compostos de uma fonte confiável e sempre faça exames de sangue. E boa sorte! Obrigado por assistirem, meus frangos e minhas frangas. Curtam, compartilhem aí com seus amigos franguinhos e frangonas. Eu espero que vocês tenham adquirido mais conhecimento nesse vídeo de hoje. Não se esqueçam de beber água. Valeu, falou e até mais. E não se esqueça de fazer amor, hein? Fazer amor também aumenta a testosterona.